Eu já disse inúmeras vezes que é apenas uma questão de tempo até o Moraes cair. E ele vai cair não só no Brasil, ele vai cair internacionalmente. Se tornará uma pessoa não grata no mundo inteiro, ou pelo menos no mundo que realmente valoriza e aprecia liberdade de expressão e democracia. Provavelmente Moraes terá que morar em Coreia do Norte, Cuba, Venezuela, China, países que são reconhecidos internacionalmente por serem contra a democracia e a liberdade de expressão. Durante essas viagens que nós fizemos para fora, para divulgar lá no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, o que está acontecendo no Brasil, nós conseguimos ganhar a atenção de pessoas importantes. Uma dessas pessoas que ficou chocada com a situação que nós relatamos que está acontecendo no Brasil foi a deputada Maria Elvira Salazar, uma descendente de cubanos. Ela entende de ditadura, uma pessoa que na sua família sofreu nas mãos de um governo ditatorial, de falta de liberdade de expressão. Pois bem, Maria Elvira Salazar, hoje uma grande parceira da comunidade brasileira nos Estados Unidos, acabou de apresentar um projeto de lei nos Estados Unidos, no Congresso americano. E eu quero mostrar para você como esse projeto de lei é, na verdade, uma grande bomba que vai cair no colo do Moraes. E não só do Moraes, pode também implicar Gilmar Mendes, Barroso, Dias Toffoli e outras autoridades que lutarem para instaurar a censura no Brasil e em qualquer país do mundo. Vou ler a matéria aqui para vocês entenderem a magnitude disso. O deputado americano apresenta a lei que impedirá a entrada de Moraes nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes está liderando um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, afirmou a parlamentar Maria Elvira Salazar. A deputada americana Maria Elvira Salazar, representante do estado da Flórida, apresentou nesta terça-feira um projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos que visa restringir a entrada de autoridades estrangeiras acusadas de violar a liberdade de expressão de cidadãos norte-americanos. Entre os alvos potenciais da medida está o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal do Brasil. O projeto de lei intitulado No Censor on Our Shores Act, que seria mais ou menos não haverá censores nas nossas praias, ato de nenhum censor em nossas costas, propõe uma alteração de lei de imigração à nacionalidade dos Estados Unidos e, se aprovado, permitirá que autoridades estrangeiras como membros de cortes superiores sejam declarados inadmissíveis no território norte-americano, podendo inclusive ser deportadas caso estejam envolvidas em ações que contrariem a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que protege a liberdade de expressão. Durante a apresentação do projeto, a deputada Salazar destacou: o ministro Alexandre de Moraes, preste atenção pessoal, está liderando um ataque internacional à liberdade de expressão contra cidadãos americanos, incluindo personalidades como Elon Musk. Aqueles que promoverem a censura não são bem-vindos aos Estados Unidos, a terra da liberdade. Que paulada! Embora o nome de Moraes tenha sido o único mencionado diretamente, a proposta abre precedente para que outros ministros do STF ou qualquer outra autoridade estrangeira possam ser alvos da medida. Até o Lula, por exemplo, ou Pimenta, ministro da SECOM, caso sejam acusados de ações que atentem contra a liberdade de expressão de americanos. O contexto por trás dessa iniciativa está relacionado às recentes polêmicas envolvendo Moraes e Elon Musk, o bilionário dono da rede social X, antigo Twitter. A atuação do ministro brasileiro em questão, que envolve liberdade de expressão e o controle de informações da internet, ganhou repercussão internacional e gerou críticas de diversos setores, incluindo políticos dos Estados Unidos. Maria Elvira Salazar, que também é presidente do Subcomitê do Hemisfério Ocidental, tem se posicionado de forma contundente contra as ações do governo brasileiro no qual diz respeito à liberdade de expressão. Recentemente, ela conduziu uma audiência para examinar o que chamou de repressão do governo brasileiro contra os usuários da plataforma X que expressam opiniões divergentes. Na semana passada, Salazar esteve em um evento na Flórida, onde se encontrou com lideranças brasileiras, incluindo o jornalista exilado Paulo Figueiredo. O encontro foi marcado por críticas às políticas do governo brasileiro e discussão sobre a situação da liberdade de expressão no Brasil. Se aprovado, o projeto de lei No Censors on Our Shores Act pode causar tensões diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, afetando o relacionamento entre os dois países, especialmente no que diz respeito à cooperação jurídica e judicial. Então nós teremos uma situação onde ministros do STF que gritam aos quatro cantos que são os maiores defensores da democracia e aqueles que salvaram a democracia brasileira terão sua entrada negada no país que é a maior democracia do mundo por serem censores e não respeitarem a democracia e a liberdade de expressão. Olha o cúmulo do esgoto que o Brasil está chegando por conta de Alexandre de Moraes. Então isso é mais uma âncora jogada em cima da cabeça dessas pessoas que querem destruir as nossas liberdades. Esse é um trabalho que agora vai acontecer lá dentro, Esse projeto vai ser debatido, vai ser deliberado, pessoas serão ouvidas. Eu, como deputado, farei questão de participar da articulação para angariar mais votos de outros deputados
Deputados. Com as eleições chegando, nós temos o Trump se tornando o novo presidente e com certeza um Congresso com maioria republicana, ou seja, a maioria de deputados de direita. Nós teremos no futuro próximo Alexandre de Moraes tendo seu visto cancelado, não podendo entrar nos Estados Unidos. Ele que adora ir lá para dar palestras sobre liberdade, sobre democracia, não poderá entrar na maior democracia do mundo, no país que é conhecido mundialmente como o país da liberdade. Olha que ridículo a situação que nós estamos chegando. Isso é surreal. E não só isso. Barroso, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Lula, ministros, outras autoridades poderão ser banidas dos Estados Unidos. Para eles é muito importante. Esse pessoal adora viajar para lá. Eles nunca viajam para os países socialistas. E não só isso. Com a eleição do Donald Trump, aí vocês podem ter certeza, possivelmente será tomada ações no sentido de aprender bem de Alexandre de Moraes lá como em outros países, sanções econômicas, sanções militares, sanções diplomáticas ao Brasil, ou seja, Alexandre de Moraes será responsável por jogar o Brasil no esgoto do mundo. Parabéns, Moraes. Parabéns pelo que o senhor está fazendo com o nosso país. Aquele que se diz o defensor da democracia será visto no mundo inteiro como o maior perigo para a democracia mundial e para a liberdade de expressão. Pessoal, nossos grandes aliados, que é os Estados Unidos, estão avançando contra a censura no Brasil. E você pode até achar que não, mas isso também é uma resposta aos nossos esforços de nós estarmos cobrando os senadores, nos posicionando, fazendo com que eles avancem também com o pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Está tendo toda uma articulação para que possamos impedir que o Alexandre de Moraes continue colocando medo no povo brasileiro. E é importante a gente ficar ligado nessa questão lá dos Estados Unidos, até porque já vai ter eleição, a gente sabe que o Trump vai vencer e ele é o nosso grande aliado. Ele diz que resolve o problema do Brasil em um único dia, então nós temos que ficar de olho. E essa notícia realmente alegrou a mim, pessoal. A gente tem um aliado tão forte como os Estados Unidos, criando uma lei para expulsar esses ditadores do país deles, vai sim resbalar muito forte nos ministros. Eles amam, vocês sabem, eles amam dar uma voltinha por aí, ir lá nos Estados Unidos, ir lá pra Flórida, fazer um passeiozinho com a família. Eles amam fazer isso, e quando não puderem mais, por serem esses ditadores, censores que estão fazendo aqui no Brasil, né? Nós temos que continuar avançando e cobrando senadores para que impeachment o Alexandre de Moraes, e o Brasil em algum momento vai ter que tomar uma decisão dessa, o próprio sistema do Brasil, porque os Estados Unidos avançando com, né, essas leis de contra-censura, e com certeza vai vir sanção pro Brasil, o Brasil vai ter duas opções, ou tira Moraes ou salva o Brasil. Uma ou outra. Então, o cenário está muito bom para nós, pessoal. E olha só, eu queria trazer essa matéria aqui para vocês, que é verdade, eu estava refletindo hoje. O inexplicável sumiço do jornalista Glenn Greenwald. Como nós sabemos, né, aqueles arquivos que vazaram do Alexandre de Moraes foram mais de 6 GB de conversa. E então, saiu uma ou outra, a gente já viu tudo que saiu, e não saiu nem 1 GB ainda. Realmente não saiu nem metade do que vazou. Então, a gente ficou nessa espera de vir mais coisas. Aí o Glenn Greenwald sumiu. Ele inclusive tinha dito que, né, que tinha uma bomba para soltar sobre as eleições de 2022. Pois é, mas ele sumiu. Olha só o que diz a matéria. Repentinamente, Glenn Greenwald deu uma inexplicável sumida. As reportagens do jornalista americano sofreram uma freada brusca. Para quem tinha 6 GB de material promíscuo para expor, o que foi publicado até agora é ínfimo. Quase nada. Mesmo assim, o pouco que foi apresentado já causou um rebuliço enorme, culminando no maior pedido de impeachment da história do Brasil. Afinal, onde está o jornalista Glenn Greenwald? Será que ele foi abduzido pelo sistema? A informação que todos desejam saber é sobre as eleições de 2022. Virá ou não virá à tona? Então, o Glenn Greenwald, né, que estava sendo aí um dos nossos aliados nessa luta também, que estava vazando tudo sobre Alexandre de Moraes, ele sumiu, pessoal. Simplesmente desapareceu. Então, isso ficou assim muito estranho. Será que aconteceu alguma coisa com ele, com sua família? Está sofrendo algum tipo de ameaça, né? Foi abduzido pelo sistema, como ele diz aqui na matéria. Isso é preocupante, porque tem muita coisa para vazar. Então tem duas coisas, de duas uma. Ou ele foi realmente abduzido pelo sistema, ou vai sair tudo de uma vez. Vai vir à tona várias e várias provas contra Xandão,
que ele não vai aguentar. Então ficamos atentos a isso, pessoal. E uma das coisas que vem, né, incomodando o povo brasileiro é o despreparo do governo para com as queimadas que estão acontecendo no Brasil. Sabemos que estamos no tempo mais seco do Brasil do ano, sabemos que, né, há sim incêndios criminosos, mas na época do Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro e ele tinha que dar um jeito. Então agora no governo Lula, o problema também geral é dele e ele tem que dar um jeito, e ele veio, pessoal, falar sobre isso. E olha só o que esse pinguço falou. Para ficar ainda pior, eu chego no domingo à tarde e recebo a notícia que estava pegando fogo num bairro aqui no Parque Nacional, o bairro do Torto, acho que era, e eu fui fazer uma visita, peguei um helicóptero para dar uma olhada como é que estava, e a impressão que eu tinha que era uma régua que tinha sido traçada e que tinha sido tocado fogo, ou seja, de quase não sei quantos quilômetros, eu pensei que eram uns 10, 15 quilômetros, muito longa, e fez um estrago muito grande no Parque Nacional. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, sabe, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Ele vem e diz que o governo dele é um governo despreparado e fica por isso mesmo. Não tá tendo um alvoroço nas mídias sociais, né, nas redes sociais, jornalistas, artistas. Cadê a música? Ele acabou de confessar que ele tem um governo despreparado que entrou para governar o Brasil e que não estava preparado para queimada. Isso com 2 anos de governo já quase. Ele entrou no governo despreparado para lidar com os cuidados do meio ambiente. E é um governo que fez promessas de que cuidaria do meio ambiente, que estaria disposto a fazer tudo que fosse possível, né, para cuidar do povo brasileiro, do seu meio ambiente, das suas florestas. E agora ele vem com essa cara lavada dizer que estava despreparado. Então que se prepare, arma ali um plano emergencial junto aos ministros e tome conta do Brasil. Vocês são o governo do Brasil, poxa. Vocês devem ter alguma maneira de já conter esses fogos. Aí ele vem falar que tá despreparado, as cidades não estavam preparadas, não tinha bombeiro, não tinha defesa civil. Tem que ter, pô. Que vergonha, uma grande vergonha esse governo Lula. Aí a Marina veio dar a explicação dela. Pra ficar pior ainda. O Lula, né, que é o cabeça do governo, vem dizer que sim, estavam despreparados. Aí a Marina, pra tentar maquiar, olha, eu vou deixar aqui o Pablo não, a gente vê tanta coisa do Pablo Marçal que fica o nome na cabeça, né? Mas do Gustavo Gaia aqui, falando sobre essa questão e mostrando o vídeo da Marina, olha aí. Não é possível que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, arrumou essa desculpa para justificar os recordes de queimadas que estão acontecendo no Brasil. Recordes históricos, tá? Lembrando que é o governo que disse que voltaria para proteger o meio ambiente. É justamente debaixo desse governo que nós estamos vendo a destruição completa do Brasil, do nosso meio ambiente. E não é aquele meio ambiente que você vê na TV, não. É na porta das nossas casas. É você olhar da janela da sua casa e ver ali os incêndios. É você tentar respirar e não conseguir devido à fumaça dos incêndios perto da sua cidade, do lado da sua casa. Então não é uma coisa distante mais, que se vê apenas no Jornal Nacional, no Fantástico. Nós estamos vendo com os nossos olhos o Brasil pegando fogo. E aí, 2 coisas aconteceram. Primeiro, a população percebeu que a culpa disso é do Lula, tá? Eu vou mostrar o da Marina, mas esse gráfico aqui me chamou a atenção. A população percebeu que a culpa disso é do Lula, tanto é que olha como é que tá a rejeição do Lula no que diz respeito à preservação do meio ambiente. Abril, né? 33%, como a gente pode ver aqui, dos entrevistados consideravam o desempenho do executivo ruim ou péssimo. Agora, 44%, esse número aponta 44%, a pesquisa agora de setembro. Voltando então em abril, 33% responderam ali que achavam ótimo ou bom, né? E agora então 27%, como a gente acompanha aqui.
Na primeira pesquisa, 29%, que é essa linha aqui em amarelo, consideravam regular e agora, como a gente pode ver, 26%. Então repare, 44% acredita que o governo está agindo péssimo em relação ao meio ambiente. Ninguém está conseguindo respirar, né? Então a gente fica difícil. E apenas 27% está dizendo que está sendo ótimo ou bom. Esse aí é aquele militância petista, histérica, ideologicamente sequestrada. Então você pode ver que isso aqui está prejudicando muito o governo, porque o Brasil está percebendo que é o Lula e o governo do Lula e o governo dessa pessoa aqui, coitada, que é responsável pela destruição da Amazônia. Porque assim, enquanto a Amazônia está pegando fogo, sabe o que a Marina está fazendo? Está fazendo campanha em São Paulo pro Boulos, está viajando para outros países, gastando milhões do dinheiro público. E aí, a justificativa dela, meu Deus, a justificativa dela do que está acontecendo, eles inventaram um novo termo, que é um tal de terrorismo climático, e ela tenta falar, equiparar, dizendo assim, né, o que está acontecendo com o 8 de janeiro. Gente, isso é doente. Mas vamos lá, vamos ouvir. Uma proibição em todo o território nacional do uso do fogo. Mas existem aqueles que estão fazendo um verdadeiro terrorismo climático. Todo mundo que foi preso ateando fogo nas regiões aí que não poderiam, era povo do PCC, tá? Só para a senhora entender. É justamente os eleitores do Lula que estão tacando fogo no meio ambiente, tá? Usando a temperatura alta, a baixa umidade e ateando fogo no nosso país, prejudicando a saúde das pessoas. Aqui, para ganhar tempo, ela começa a declarar o óbvio. O fogo é ruim porque faz isso. Todo mundo sabe que o fogo é ruim, Marina. Pelo amor de Deus, eu quero saber o que vocês vão fazer para parar com esses incêndios. A biodiversidade, destruindo as florestas. Nossa, como ela é perspicaz, né? O nível de perspicácia dessa mulher, olha, o fogo destrói a floresta. Qual é a motivação? Vamos lá, qual é? Eu estou comparando praticamente o que está acontecendo com esses incêndios criminosos, mesmo num período de alto risco, com proibição em todos os estados, ao que aconteceu no dia 8. Pronto, agora eu ouvi tudo. Agora, a Marina... O que é? É o golpe incendiário, Marina? Alguém me ajuda a entender como é que essa pessoa pensa? Onde que eles arrumam essas pessoas, gente? Onde que eles... Será que é naquele sarau de DCE de filosofia dos maconheiros, depois que eles tomam LSD, é ali que eles encontram os ministros deles, o pessoal, a militância? Porque não é possível, gente. Ela quer associar, ela quer comparar a destruição do meio ambiente do Brasil com 8 de janeiro. Sério mesmo que ela vai fazer essa acrobacia argumentativa? Dados ao que aconteceu no dia 8. São pessoas atuando deliberadamente para criar o caos no Brasil. Parece que é o golpe incendiário. Uma aliança. É o golpe climático, já sei, eles acabaram de dar... É isso, é o golpe climático. Do crime com a emergência climática. Gente, como que pode alguém viver nesse nível de ideologia, de patologia ideológica? Eu tenho pena, gente. Ela tem filho? Eu não sei se ela tem filho, mas eu tenho pena dessas pessoas. Eu não consigo nem sentir raiva da Marina numa situação dessa. Então agora é o seguinte, o que está acontecendo é muito claro. É o golpismo climático. É golpismo climático, é isso. Uma vergonha essa Marina Silva, totalmente despreparada. Ela tinha que pedir arrego, ela tinha que ser humilde e falar: eu não dou conta de ser ministra do meio ambiente, eu vou desistir, estou saindo do cargo, coloque outra pessoa mais capacitada. Mas não, ela vem e solta uma dessa. E eu falo, o impeachment do Alexandre de Moraes é tão importante porque tudo isso começou com ele. E eu vou te explicar como. Lá atrás já começou as narrativas do inquérito da fake news. Aí começou a narrativa de ato antidemocrático, não porque isso é fake news, só alimentando narrativas. Eles não gostavam de algo, criavam a narrativa na cabeça, impunha na sociedade e acabou. Aí ato antidemocrático, aí você está fazendo isso e aquilo, você está atacando o Estado Democrático de Direito, sempre nessas narrativas bonitas, né, com palavras bonitas, aí puxa uma lei ali, puxa outra lei ali, para tentar, né, dar um contexto melhor para esse nome bonito que ele inventa. Aí veio pro grande terrorismo, do golpe contra o Estado Democrático de Direito do 8 de janeiro, mais uma narrativa criada pela esquerda, e eles ficaram tão habituados, começou lá com Moraes, e ficou tão normal
a criar narrativa. Não, sempre que nós fizer uma cagada, ou se nós não gostar de algo, nós inventamos uma narrativa, julga como certo, pega nossas emissoras de TV que tá com nós e ajuda a divulgar essa informação, essa narrativa, e acabou. Aí chega nisso, ó. O que tá acontecendo? É despreparo do governo? O Lula já disse que sim, mas a ministra não fala sobre isso. É despreparo? É falta de comprometimento? É falta de gestão? Ela não fala sobre isso. Sabe o que é? É igual aconteceu com aqueles terroristas do 8 de janeiro. Um golpe climático nesses tempos de seca, que é proibido queimar, estão queimando, porque o fogo é ruim, o fogo queima. Que vergonha essa mulher, ministra do meio ambiente. Não é possível que um país com mais de 200 milhões de habitantes não há uma pessoa, mais capacitada para ser ministro do meio ambiente que possa olhar para a situação que está no Brasil agora e dar um jeito nisso. Não é possível que a gente tenha um governo tão despreparado e tão incompetente como esse. Uma vergonha. Isso é uma vergonha para o povo brasileiro. Nós não podemos aceitar isso. Não podemos, o povo aceita tudo muito calado, fica no sofá, ouve a notícia, fica no sofá lá ouvindo e é isso, vamos para outro dia. Não, devemos cobrar, temos que ir nas redes sociais, ir atrás da Marina, ir atrás do governo Lula e cobrar. Nós não podemos aceitar isso tudo. E olha, entre no site votosenadores.com e cobre o seu senador para o impeachment do Alexandre de Moraes, porque tudo isso começou com ele. Essas coisas totalmente fora da cachola, essas coisas que não fazem sentido, mas que é imposta como verdade através de uma narrativa toda bonitinha, com palavras bonitas, o povo está cansado disso. E quando derrubarmos Alexandre de Moraes, finalmente empicharmos esse homem que deu início a tudo isso, todos os outros ministros e o próprio governo vão ficar com medo de continuar com esse tipo de ação. E aí voltaremos à normalidade para o Brasil. Então temos esse dever de apoiar o povo brasileiro, né, e continuar avançando para o impeachment do Alexandre de Moraes. Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, o seu posicionamento. É muito importante, amigo, que você comente aqui o que você acha sobre isso. Muito importante mesmo. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima notícia.